industrial, o processo produtivo era feito de duas formas. Da forma artesanalmente, onde o mestre artesão era dono dos meios de produção, capital, da força de trabalho e participava de todo o processo de produção. E da forma manufatureira, que tinha base a economia mercantilística, e onde o burguês era o dono dos meios de produção e capital. Porém, havia o trabalhador que vendia sua força de trabalho por um salário. Se empregou o termo revolução, pois todas essas novidades provocaram profundas mudanças em todas as regiões do planeta. E, principalmente na Inglaterra, onde aconteceu a Revolução, a maioria da população era camponesa, e após os latifundiários expulsá-los das suas terras, houve uma grande migração de camponeses para as cidades, virando os camponeses principal fonte de mão de obra da futura indústria. A Inglaterra foi o lugar onde ocorreu a Revolução Industrial no século XVIII, por na época ser o país mais desenvolvido da Europa e também por possuir uma grande burguesia, estabilidade política, reservas de carvão no seu subsolo, a prática mercantilística que possibilitava a acumulação do capital e equipamentos necessários para tomar a dianteira do avanço da indústria. E o objetivo era que a Inglaterra se tornasse a grande potência econômica e mudasse seu sistema de produção. Basicamente, os burgueses se tornaram os donos dos meios de produção, fábricas, indústrias, ferramentas e máquinas, pois somente eles tinham condições de manter a produção e ainda pagar os salários dos trabalhadores. E o proletariado, que era a classe operária, era formado pelos trabalhadores assalariados das fábricas, passando a depender do que lhe era oferecido, pois não tinham condições de manter suas fábricas domésticas concorrendo com grandes indústrias. Algumas características da maquinofatura. A força humana ou animal é substituída como fonte de energia pelo carvão mineral. As máquinas também evoluem e são feitas com materiais como o ferro. A unidade produtiva é a fábrica. Ocorre uma divisão de trabalho e uma maior especialização no processo produtivo, que surge a alienação do trabalho. A produção rápida e em larga escala. A perda de controle do processo produtivo, pois as tarefas passaram a ser divididas. Deixou de ser dono do negócio e passou a ser empregado. E surge a produção em massa. A máquina a vapor foi inventada no século XVIII, com o propósito de substituir a força humana pela energia mecânica. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram, e vários empresários então começaram a investir nas indústrias. Mas esse processo de substituição da mão de obra não foi fácil para a população, devido aos salários terem ficado muito baixos e com isso houve várias revoluções. Mais tarde também criaram os trens de ferro a vapor e a ferrovia, que ajudaram na locomoção dos produtos, e o combustível dessas máquinas era o vapor d'água. Os movimentos operários, precisamos entender as condições dos operários, que encontravam-se com salários extremamente baixos, determinados pelo patrão, péssimas condições de trabalho, jornadas de 16 horas diárias, sem interrupção, e também existia o fato que crianças e mulheres trabalhavam em fábricas. Uma parte dos operários apoiava a ideologia da burguesia, que dizia que quanto mais se trabalhava, mais se ganharia. Outra porcentagem desiludiram, caíram no alcoolismo, no suicídio e na prostituição. Outra parte decidiram lutar, fazendo greve, revoltas e rebeliões. Com essa parte dos operários que decidiram lutar, surgiram os movimentos operários. Um deles foi o ludismo, que tinha como objetivo o destruimento das máquinas industriais, já que elas eram responsáveis pelos acidentes e desemprego. Outro movimento operário foi o cartismo, que defendia o direito dos operários ao voto e a serem votados. Em seguida surgiu o Trade Unions, que visava a redução do horário de trabalho, direitos à greve e melhores condições de trabalho. Capitalismo corresponde a dois tipos distintos de sistemas, tais como político e econômico. O objetivo principal é a acumulação de capital através do lucro. Socialismo tem como base a socialização dos meios de produção e o bem comum a todos, e a extinção da sociedade dividida em classes.